Amados ouvintes, aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos sauda sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Eu venho nessa preciosa oportunidade deixar para os meus amados ouvintes mais um áudio, mais uma palavra que irá tocar no seu coração. Ouça essa mensagem e deixe aqui o seu comentário. Caso você queira aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, eu estarei de prontidão fazendo o seu apelo. Apenas deixe o seu comentário juntamente com o seu contato via WhatsApp e eu estarei entrando em contato e fazendo o seu apelo para que você seja mais um membro da família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. O termo discípulos, meus irmãos, ele aparece há cerca de 260 vezes no Novo Testamento, enquanto o termo crente aparece há cerca de 15 vezes, que fala de salvação em Jesus, sem colocar as condições para ser um discípulo. Vai se produzir uma fé morta. Então, a conhecida e grande comissão de Cristo é algo maravilhoso e contundente. Jesus, ele enviou uma grande comissão para que fosse feito crentes sobre a face da terra. Assim, os discípulos, embora tenham nos acostumado a nos chamar uns aos outros de crentes, não é esta palavra que deve caracterizar alguém que ama Jesus, que quer fazer a vontade de Deus. A palavra nos fala, tornando fácil a fácil tarefa de ser cristão, não porque seja difícil crer, mas porque é difícil obedecer. Obedecer é uma norma difícil, ouvintes. Jesus nos mostra as quais são as condições inegociáveis para que alguém se torne um discípulo. Negar a si mesmo, né? A Bíblia chega a falar sobre negar a si mesmo no livro de Marcos, capítulo 8, e no versículo 34. Incrédulos, meus irmãos, não quer dizer necessariamente ateu. Incrédulo é alguém que não tem interesse em Deus. Qual é o seu problema? O que ele governa na sua vida? Controla todas as áreas da sua vida conforme a sua vontade, para o seu próprio prazer? O teu eu, no centro da sua vida, ele vive para si mesmo? Ele é frio? Esse é o papel do incrédulo. Vive para si mesmo, é frio, ele mesmo governa a sua própria vida, ele mesmo é o centro das atenções. O incrédulo, ele tem esse tipo de comportamento. Temos o religioso. O religioso é muito mais diferente. O religioso é um diferente do que sem que incrédulo. O religioso, ele acredita em Deus.
ele lê as escrituras, ele ora, ele canta, ele vai nas reuniões que fala da palavra de Deus, ele chama o Senhor Jesus de Senhor e etc. Mas qual é o seu problema? O mesmo do que o incrédulo. Ele tem o seu eu, que está no centro, ele vive para si mesmo, ele é o seu próprio Deus. Deus existe para abençoar e curar e servi-lo e salvá-lo e quebrar o galho. Esse é o pior do que o incrédulo, porque ele está enganando e sendo enganado, né? Ele é o morno que Jesus fala em Apocalipse. E tem também o discípulo. O discípulo, ele não vive mais para si, ele vive para Deus. Jesus é o seu Senhor e ele já experimentou o verdadeiro arrependimento. A submissão total da autoridade de Jesus, ela não é, meus irmãos, uma opção para ser salvo, e sim uma condição para o salvo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Paulo, ele chegou a dizer isso em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo repete essa palavra em Gálatas 2, capítulo 2 e no versículo 20. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a oração do discípulo, que está escrita em Mateus 6 e no versículo 10. Pois desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Jesus, ele fala que ele não veio fazer a sua própria vontade, né? E ele diz, pois eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade. João capítulo 6 e no verso 38. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse sim, ele há de entrar no céu, que nos diz Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21. Queridos irmãos, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 16 e no verso 24, aquele que quiser vir após mim, por que após? Porque Jesus na frente e o discípulo atrás. Aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não existe discípulo sem cruz. Jesus, enfático em todos aqueles que quer dizer segui-lo, levar a sua própria cruz. Jesus enfatiza isso, porque esse jugo que ele oferece para ser levado, ele diz que é leve, pois nós não levemos sozinho esse jugo. Ele nos ajuda a carregar a cruz diariamente. Nós temos que todos os dias renunciar tudo que tem. Nos diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 34. Nós vemos um tempo em que muitos quererão seguir a Jesus, porém não estão dispostos a renunciar. Quer viver um evangelho só de ganho, só de vitória, só de bênção, mas não quer se doar, não quer abrir mão de nada para agradar o Senhor Jesus. O nosso louvor é a expressão que nos expressa muito bem disso. Nós cantamos
eu abro mão do meu sonho, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida para ti. Mas logo na faixa seguinte, a seguir, bem na frente desse cântico, nós diremos: restitui, eu quero de volta o que é meu. Entretanto, meus irmãos, a renúncia é uma condição inegociável. Para ser discípulo do Senhor, nós temos que andar debaixo da sua palavra, guardando os seus estatutos. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30, que fala sobre um jovem rico, que não quis abrir mão da sua riqueza, que não quis renunciar, que preferiu a terra do que o céu. Ah, meu Deus do céu, tem muitas pessoas assim, meus ouvintes e irmãos. O discípulo, ele queria primeiro sepultar o pai. Olha que coisa! Ele queria sepultar o pai. Esse aspirante de Jesus Cristo era um discípulo. Ele queria primeiro esperar a morte do seu pai para receber a herança, e depois que ele tivesse com o bolso gordo, com a herança na sua mão, então ele seguiria Jesus. Será que as coisas da terra, quando está em primeiro lugar no nosso coração, nós conseguimos seguir Jesus? Veja o que diz Mateus 18, Mateus capítulo 8, do verso 18 ao 22. Jesus, ele chama Mateus para ser discípulo. Mateus trabalhava na coletoria de impostos, né? E Jesus chega em Mateus capítulo 9, de Mateus, e no versículo 9, e chama e diz para Mateus, que no caso era Levi: segue-me. Jesus, ele chama os pescadores para seguir, e eles deixam as redes e o seguem. Em Lucas 5, no versículo 11. No Lucas 5, versículo 11, diz que após a pesca maravilhosa, eles levaram o barco para a terra, e deixando tudo para trás, largaram tudo que eles tinham adquirido e seguiram Jesus. Mateus capítulo 4, e no versículo 20. Dar a vida pela causa do Evangelho é o que Jesus chama os seus discípulos a fazer, que se encontra em Lucas capítulo 14, e no versículo 26. Jesus, ele não pede para nós fazer nada que ele mesmo não tenha feito primeiro. Quem quiser ser discípulo deve estar preparado para dar. E se for preciso, a sua própria vida tem que entrar nesse dar em favor da causa do Evangelho. Ele diz aos discípulos: se me eis testemunho, seja-me eis testemunho. A palavra testemunha, ela vem do grego, que significa mártires, aquele que dá a sua vida a favor de alguma causa. Quem ama o pai mais do que o filho, quem ama a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem achar a vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, e no versículo 37 ao 39. Meus irmãos, a conclusão desta palavra, ela nos mostra que possamos decidir as nossas vidas, se queremos ser discípulo de Jesus ou não.
se queremos fazer parte desse discipulado do Senhor, e não somente seguidores, pois os seguidores, eles nunca irão estar satisfeitos. Os desejos do Senhor para a vida deles é muito pesado, né? Os seguidores, qualquer momento, por qualquer motivo, eles abandonam o seu mestre com muita facilidade. Jesus, porém, os discípulos podem confiar, porque Jesus, ele não o abandona, e quem é discípulo também não o abandona Jesus. Eles estão sempre ao lado do seu mestre e não deixa por nada, porque entendem que só ele tem a palavra, que é a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, eu quero te dizer com esta palavra que seguir Jesus não é fácil. Andar debaixo das ordenâncias de Jesus Cristo não é fácil. A ordem de estender a missão dele pelo mundo e levar o clima-se a repetir o tema, né, de Mateus, que Mateus traz uma participação gentílica na salvação de Deus, a inclusão de 4 mulheres gentias na genealogia de Jesus, né? E a convocação dos magos para adorarem o menino Jesus prenunciou a missão dos discípulos a fazer discípulo de todas as nações, batizando com um batismo que marcava a entrada das pessoas na comunidade da fé. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma referência da Trindade, né? A linguagem de Mateus, ela mostra que uma clara compreensão da natureza, da identidade de Jesus como Deus era frequentemente repetido e requerindo antes do batismo. A grande comissão que nos mostra aqui, ela é percebida por uma referência de autoridade de Jesus e seguir a promessa na presença espiritual de Jesus para nós, as ambas necessidades para que cumpramos a missão de Deus, que Deus confiabilizou nas nossas mãos. Porque Deus, ele é seletivo. O nosso Deus, ele não chama fracassado para o teu reino. Quando Jesus vocaciona alguém para fazer parte dessa comissão, é porque ele confiabiliza nesta pessoa e sabe que ela está disposta a dar a sua própria vida pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ouvintes, você que quer ser discípulo, você que quer prolongar o reino de Deus na terra, fale aqui, comente, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu contato. Deus está vocacionando pessoas comprometidas para comprometer-se com o teu reino, para prolongar a salvação e o reino de Deus na terra. E no mais, meus queridos e amados irmãos, fiquem com Deus. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do nosso querido Senhor Jesus esteja permanente a falar contigo e com toda a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.